Olá, bora aprender a simplificar as nossas fórmulas e facilitar o entendimento dos cálculos aqui no Google Planilhas? No vídeo de hoje eu vou mostrar duas situações, uma mais comum e uma tornando mais legível o entendimento da fórmula, e vamos também entender o funcionamento da função let. Então, bora para o vídeo. Mas primeiro, vamos entender como funciona a função let. Bom, aqui eu tenho dois exemplos, onde um eu vou explicar sem o uso da função let e o outro eu vou utilizar a função let. Bom, aqui o cálculo é bem simples. Quero calcular o desconto com base no meu valor, eu vou ter que multiplicar por 1 menos e vou pegar aqui o meu valor de desconto. Se eu perguntar para você o que é B7 e C7, não é fácil de identificar. Você vai ter que olhar aqui para a coluna para identificar quais são as informações que eu tenho em cada célula. Porém, quando nós vamos aqui para a função let, ele já muda um pouquinho. Por quê? Agora eu consigo colocar nomes às minhas células. Veja, aqui eu estou colocando o nome da variável, por isso que eu coloquei aqui, ó, variável 1 é preço, variável 2 é desconto. E aqui na expressão de fórmula seria o meu cálculo. Então, voltando aqui, na variável preço, eu coloquei o valor de B11, que é este daqui. Já na variável desconto, eu coloquei C11. Então, agora eu tenho esses valores armazenados dentro dessas variáveis. E qual é a vantagem? A vantagem é que agora eu posso colocar aqui na minha expressão de fórmula o nome dessa minha variável. Por exemplo, aqui eu estou colocando preço multiplicado por 1 menos o valor do desconto. Então, veja que dessa forma fica muito mais fácil de eu entender o cálculo sem saber efetivamente o que eu tenho dentro das células, mas através das variáveis, ou seja, da identificação desse meu conteúdo, eu consigo já prever. Então, essa é uma das principais vantagens da função let. Eu consigo colocar nome de variáveis para trabalhar com esses meus valores, facilitando o entendimento, né? Simplificando os cálculos e facilitando o entendimento das fórmulas. Agora vamos lá para o nosso segundo exemplo. Bom, aqui nós temos também a primeira forma, onde eu venho aqui e já utilizo diretamente a minha fórmula dentro da célula. Então vamos lá, eu verifico C, aí eu venho aqui e faço o cálculo, ou seja, essa função vai vir aqui em C7 até D7, vai pegar esses valores e vai fazer o cálculo da média. Depois que ele fizer o cálculo da média, ele vai comparar com o resultado aqui de 6. Se for maior, ele vai trazer aprovado. Se não for, aí ele vem aqui para a segunda condição, onde novamente ele vai abrir a função C e vai novamente fazer o cálculo. Ou seja, esse mesmo cálculo que ele fez aqui, ele vai repetir e vai trazer o resultado. Mais uma vez eu vou comparar e aí sim eu vou decidir qual será o resultado que eu vou trazer. Bom, indo aqui então para a nossa função let, aqui nós temos um valor um pouco diferente. Então, nós vamos iniciar a nossa função let, vamos criar a nossa variável chamada valor média e vamos apenas atribuir a essa variável o cálculo da média, que no caso agora é de C13 até D13, tá vendo? Uma vez que eu já tenho esse cálculo feito, eu armazeno nessa variável e aí sim eu venho agora para a nossa expressão. Se você observar aqui, eu faço a mesma verificação, só que ao invés de eu toda vez ter que fazer o cálculo, eu uso somente o valor da média. Veja, o valor da média que eu já calculei for maior que 6, então é aprovado. Se o valor da média, aqui eu não fiz o cálculo, só estou recuperando o valor que está dentro dessa variável, for maior que 4, então é recuperação. Se não, ele vai me trazer o valor de reprovado. Então, dessa forma, fica muito mais prático e muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Além de nós só fazermos o cálculo uma vez, diferente da outra fórmula, que aqui nós precisamos fazer o cálculo a primeira vez e a segunda vez. Aqui nós fazemos uma única vez e esse valor ele já é replicado. Então, isso me dá um ganho de produtividade e, principalmente, o Google Planilhas não precisa ficar fazendo cálculos desnecessários. Então, quando você for trabalhar, principalmente com grandes volumes de dados, a função let pode ser a sua aliada. E acabou por aqui? Claro que não. Mas chegamos aqui ao fim da nossa série. Deixa eu até reduzir aqui a visualização para você ver. E já
e ensinamos todos esses vídeos de funções aqui no canal. Então, eu gostaria de saber de você o que você achou dessa série e se você quer continuação, quer que eu fale sobre outras funções também. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir todos esses outros vídeos e eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.